Olá, lendo o Apocalipse no capítulo 20, onde fala sobre o julgamento final, o que os versos 13 e 14 dizem, traz uma dúvida para a gente. Olha só. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele, a morte e o mundo dos mortos, ou o inferno, também entregaram os que eles tinham em seu poder, e todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então, a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Mundo dos mortos aqui, em outra tradução, fala o inferno. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Quando a gente lê esse texto, dá-nos a entender de que... Dá-nos a entender, não. Parece-nos que a morte e o inferno, aparentemente, é alguém. É isso mesmo? Como entender esse trecho onde fala do julgamento final em Apocalipse? Esta e muitas outras questões se acompanham agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. E como eu sempre digo, a partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo. Afinal de contas, nós estamos sendo transmitidos pela Novo Tempo em todo o nosso país, em mais de 460 cidades em canal aberto, em todas as parabólicas, em todas as TVs por assinatura e pela internet, através do YouTube, para o Brasil e o mundo. Onde quer que você esteja nos assistindo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos juntos aqui estudar a Palavra de Deus. Este é um programa onde as mais diversas dúvidas da Palavra de Deus chegam para que a gente possa aprender mais do livro sagrado. Então, se você tem alguma dúvida, mande para a gente. E quem vai responder baseando-se na Bíblia e está na mira é ele, professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito. Estamos aqui, Tito e eu, com você, amigo telespectador, para mais um Na Mira da Verdade. O nosso desejo sincero é, apesar das nossas limitações humanas, ajudarmos você a conhecer um pouquinho mais da Bíblia nesta 1 hora de programa ao vivo. Esperamos que a sua pergunta seja respondida, que você sinta cada vez mais desejo de aprender da Palavra de Deus. Queremos ser aqui agentes que motivem você a conhecer mais a Bíblia e as verdades reveladas da Palavra de Deus. Que Deus guarde a você, que Deus abençoe a sua família e obrigado por separar um momento aí do seu tempo para estar conosco aqui no Na Mira da Verdade. Muito bem, muito bem. Nós abrimos o programa sobre esse livro que chama tanto a nossa atenção, que é o Apocalipse, e ele fala muito sobre todo o plano da redenção, fala sobre as coisas que vão acontecer. É um livro que chama muito a atenção. E quando a gente está chegando no final do livro aqui, ele tem 22 capítulos, ali no capítulo 20 está falando sobre o julgamento final. E a pergunta que chegou aqui pelo SMS, já vou falar como que você faz para mandar a sua pergunta para a gente. Quem mandou foi o Eric de Manaus. Ele disse o seguinte, lá em Apocalipse 20, versos 13 e 14, o verso relata que a morte e o inferno foram julgados e lançados no lago de fogo e enxofre. A minha dúvida é, a morte é um ser? Foi exatamente isso que nós levantamos aqui no início. Dá-nos a entender de que parece que a morte e o inferno é uma pessoa ou é alguém. Professor, como é que a gente entende? Por que a Bíblia deixou relatado assim? Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte, dando a entender de que a morte é um ser ou é alguém, o inferno. Como é que é isso? Por que está assim? Aqui, tudo que ocorre na Bíblia
é que a Bíblia tem linguagem figurativa. Uma linguagem figurativa, ela vai além do que é literal e ela tem o objetivo de dar ênfase ou tornar o assunto ainda mais claro, reforçar aquele assunto, né? Então, por exemplo, quando diz assim, ó, o fulano de tal é um doce. Sabemos literalmente que a pessoa não é doce como o açúcar, mas que ela é uma pessoa dócil. Então se usa uma linguagem figurativa que vai além do literal para comunicar a mensagem. Uma forma, muitas vezes, que a Bíblia utiliza é a personificação. Então personifica coisas, objetos para enfatizar a importância daquela mensagem que quer transmitir. E aqui no capítulo 20, 14, a morte e o inferno são personificados, diríamos assim, são lançados dentro do lago de fogo para, de uma forma figurativa, a Bíblia ensinar o quê? Que a morte e o sepulcro deixarão de existir. Tá? Então, isso aqui nos lembra o que está em 1 Coríntios 15, 54 e 55, que é a grande esperança da humanidade quando Cristo voltar, tá? Óbvio, a esperança daqueles que creem na volta de Jesus, que creem na Bíblia Sagrada. E aqui 1 Coríntios 15, 54 e 55 diz assim, ó: e quando este corpo corruptível, nosso corpo, se vestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então aqui fala de um momento em que a morte e tudo aquilo relacionado a ela deixará de existir. Jesus voltará, acabará com o mal e o pecado, transformará a nossa natureza, transformará o nosso corpo, a nossa mente, reconfigurará, diríamos assim, todas as nossas conexões neurais, teremos acesso à árvore da vida e aí teremos um corpo e uma mente aptos para viverem a eternidade. Então o que Apocalipse 20, 14 diz numa linguagem figurativa é o seguinte: que um dia Deus vai destruir definitivamente não apenas o pecado e os pecadores, mas a morte, a sepultura, tudo aquilo relacionado ao término da vida. Então, no juízo final, Deus vai cumprir com isso de forma plena e aí vai se cumprir na vida de toda a criação de Deus e que foi afetada, especialmente que foi afetada pelo pecado, vai se cumprir o que está em Apocalipse 21, verso 4. Ó. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esta é uma promessa maravilhosa e precisamos nos apegarmos a ela, porque por mais que a morte seja uma realidade na vida humana e animal também, nós nunca nos conformamos com a morte. Por quê? Porque Deus não nos fez para a morte. A morte é um intruso nos planos de Deus. E ela veio a existir por causa do respeito que Deus tem para com o livre-arbítrio das suas criaturas. Okay? Então, lembre-se, Apocalipse 20, 14, em linguagem figurativa, está dizendo que Deus vai acabar com a morte, com a sepultura, que é chamada de mundo dos mortos aqui nesse texto, de forma que apenas a vida plena, que vem de Deus, é que será a experiência da qual o ser humano realmente vai partilhar por toda a eternidade. Ok, muito bem, professor. E olha, você pode assistir a gente também pelo nosso YouTube. Eu estou aqui, ó, acabei de colocar uma mensagem aqui no chat do YouTube dizendo que nós estamos ao vivo. Se você quiser, pode mandar pergunta também pelo YouTube pra gente, tá bom? Para você participar, você tem várias formas de mandar a sua pergunta e eu vou pescando ali as suas dúvidas. Pode ser por SMS, o número é 12 981510101, tanto o SMS como o WhatsApp. Você pode mandar aí a sua pergunta para a gente. Você pode também acessar
as nossas plataformas, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, eu gravo um videozinho onde você pode colocar a sua pergunta ali nos comentários. No Instagram, @namiradaverdade, também tem um videozinho para você colocar as suas perguntas. E aí, pelo nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, o YouTube da Novo Tempo, ao vivo, você pode mandar as suas perguntas que a gente vai pegando. O que não pode é fazer isso aqui, ó, estão ligando para mim. Não vou atender. Manda uma mensagem aqui que eu peço com a sua pergunta, tá bom? A próxima pergunta que já está aqui, ó, que o pessoal mandando pelo Instagram, quem mandou foi a Lucy Barbosa. Ela pergunta assim, professor, eu gostaria de saber qual é a era profética que estamos vivendo, tendo como base o sonho revelado por Daniel. A gente consegue identificar em que momento profético ou estamos vivendo, professor? Né? Existem as profecias, né? A gente consegue identificar um momento que nós estamos vivendo? Pela profecia de Daniel, capítulo 2, é perfeitamente possível. Eu não vou entrar em detalhes, né, para explicar o capítulo, são 49 versos, mas em resumo, Daniel 2, para mim, é o capítulo mais significativo para estudarmos sobre a veracidade da Bíblia. Tá? É um livro escrito aproximadamente no 6º século depois de Cristo, predisse com séculos de antecedência a existência de impérios mundiais, a divisão de Roma nos países da Europa e a segunda vinda de Cristo. Existe, obviamente, alta crítica que questiona, dizendo que Daniel foi escrito num período posterior, mas você vê os comentários bíblicos, né, tradicionais, os que realmente têm embasamento tanto teológico quanto arqueológico, demonstrando que não adianta negar a autoria e a data do livro, porque isso é bem estabelecido no meio acadêmico sério, tá? Agora, quando você estuda Daniel 2, em resumo, você vê que Nabucodonosor teve um sonho. E neste sonho, Deus revela a história do mundo para ele. Óbvio, quem interpretou foi um profeta de Deus, o profeta Daniel. Mas nesse sonho, Nabucodonosor, ele vê uma imagem, uma estátua. Tá? E essa estátua de Nabucodonosor, ela possuía diferentes metais. As diferentes partes da estátua eram compostas de ouro, prata, bronze e ferro. E olha que interessante, cada metal corresponde a um grande império que dominaria o mundo. Então a primeira parte da estátua representava Babilônia, a segunda Medo-Pérsia, depois Grécia e depois Roma. E aí é dito também que os pés da estátua, ele era em parte de ferro e em parte de barro. Diz que nos dias destes reis, o que significa esses pés em parte de ferro e de barro? Ali fala da divisão de Roma quando ela foi invadida pelas tribos bárbaras. Diz que nesses dias, ou seja, quando existisse a divisão de Roma na atual Europa, uma pedra sobrenatural cairia nos pés da estátua e destruiria toda a estátua. E esta grande pedra cresceria de tal forma que ela dominaria o planeta todo. Esta pedra aqui no capítulo 2 e em outros trechos bíblicos representa o reino de Cristo, que destruirá, esmiuçará tudo e apenas um governo amoroso e teocrático de Deus, administrado diretamente pelo próprio Deus na pessoa de Cristo, é o que vai existir. Então, se você considerar que a pedra sobrenatural que destrói a estátua, ela cai nos pés, que são a mistura de ferro e barro, e ali representa Roma dividida, que são os atuais países da Europa, nós estamos no tempo do fim, porque as demais partes da estátua, todas na verdade já se cumpriram.
Surgiu Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, Roma dividida, ok? Há muito tempo já existe, então nós estamos no tempo do fim, de acordo com esta profecia. Tá? Alguns que comentam e estudam gostam até de dizer, e acertadamente, estamos ali na unha da estátua, e realmente, porque é nesse período da história que Jesus vai se manifestar. Não sabemos a data da volta de Cristo. Mateus 24, 36 diz que a respeito daquele dia hora ninguém sabe, mas nós sabemos que estamos no tempo do fim, pela sequência dos impérios mundiais que viriam antes, que surgiriam antes de Cristo voltar, e sabemos da proximidade também da volta de Cristo, pelos sinais se cumprindo, sinais de Lucas 21, Mateus 24, 2 Timóteo 3, Tiago 5, 1 Tessalonicenses 5, sabemos pelo cumprimento e intensidade desses sinais. Eu vou dar uma dica para você, você pode aqui se aprofundar no estudo da Bíblia conosco fazendo um dos nossos cursos bíblicos. Aqui um dos cursos bíblicos, deixa eu ver se está aqui a revista sobre o livro de Daniel. Eu acho que eu tenho aqui, tu tem, Tito, a revista aí sobre o livro de Daniel? Vamos ver se ela já está aqui, professor. Eu achei aqui o curso bíblico do Apocalipse. Vamos ver se tem aqui. Não estou com ele aqui, mas eu vou pedir para a produção no próximo programa deixar para mim aqui o estudo bíblico. Mas antes, veja bem, deixa eu recomendar para você. É uma revista parecida com esta aqui. Esta aqui é sobre Bíblia Fácil Apocalipse, tá? Tem uma revista também, Bíblia Fácil Daniel. Seria muito importante você pedir esta revista para a nossa equipe agora mesmo. Tá? Você pode, o Tito vai fornecer para você mais informações, mas 0 operadora 12 2127 3121, você vai pedir o guia de estudos sobre o livro de Daniel. Pode pedir o do Apocalipse também, se você quiser, você vai estudar sobre o assunto. Mas eu indiquei Daniel por quê? Porque ali você vai poder estudar o capítulo 2 de Daniel e você ver que realmente estamos no tempo do fim, tá bom? Peça um dos estudos da Novo Tempo. É um presente para você, mas você tem que pedir agora. Aproveite que a equipe está à disposição, forneça os dados necessários e vai chegar o material na sua casa. Você sabe que fizeram a pergunta aqui no Facebook também sobre essa questão do fim dos tempos. A Luciana Carreiro disse o seguinte, eu gostaria de saber se pelos cálculos bíblicos, lá pelo livro de Apocalipse, pelas profecias, se já estamos vivendo o Apocalipse. E o anticristo já está entre nós? Então ela perguntou, nós já estamos vivendo o Apocalipse e ela quer saber se o anticristo pode já estar entre nós. Como é que é isso? Veja, em primeiro lugar, não é correta a expressão estamos vivendo o Apocalipse. Por quê? A palavra Apocalipse ela não tem o significado que Hollywood deu. Tá? Apocalipse significa calamidade, destruição. Não. Olha o significado da palavra Apocalipse. O primeiro verso do livro do Apocalipse está assim, ó. No grego é Apocalipsis, ou Apocalipsis, de Jesus Cristo. Só que traduzido, né? Revelação de Jesus Cristo. Então, tira da sua mente a ideia de que Apocalipse é tragédia, calamidade. Há tragédias e calamidades no tempo do fim? Há. O Apocalipse menciona bestas, animais, menciona. Só que tudo isso é o pano de fundo para destacar o personagem central do livro, que é Cristo e o seu plano de salvação. Então, por isso que no grego, ó, revelação é Apocalipse, né? Então, revelação de Jesus Cristo. Então, tem essa visão do Apocalipse. É uma revelação de Deus sobre o tempo do fim, sobre o término definitivo do mal, sobre a vitória definitiva de Deus no conflito cósmico contra o mal. Okay? Então muda esta percepção. Segundo lugar, eu vou dar aqui só alguns detalhes, eu não posso me aprofundar nesse assunto agora por causa do tempo, mas você pode analisar, por exemplo, das profecias do Apocalipse, dos 22 capítulos, você vê que até o capítulo 12 se cumpriram todas as profecias. O capítulo 13 fala do surgimento de um poder, dois poderes políticos, né? Um poder político e outro religioso, representados por duas bestas. Isso vai acontecer. Apocalipse 14 está em andamento, mas vai se cumprir porque Apocalipse 14 ensina a pregação do evangelho em todo o mundo e está num processo bem avançado.
Só que juntamente com a pregação do Evangelho, o capítulo 14 mostra que há 3 mensagens, 3 recados de Deus bem urgentes para a humanidade, tá? Chamados de 3 mensagens angélicas. Você pode estudar sobre isso no curso sobre o Apocalipse que a Novo Tempo oferece. E você pode ligar agora pedindo esse curso, tá? Então, até o capítulo 12 se cumpriu, falta o capítulo 13 e capítulo 14. Capítulos 15 e 16 dizem respeito às pragas do Apocalipse, que são juízos de Deus sobre os ímpios. Isso falta se cumprir. Apocalipse 17 e 18 é um juízo de Deus sobre pessoas rebeldes que preferiram doutrinas erradas ao invés da verdade da palavra de Deus. E o capítulo 19 já é a volta de Jesus. Então, a nossa ansiedade é para que chegue o capítulo 19. Por quê? Porque quando Jesus voltar, se cumpre o capítulo 20, milênio no céu, capítulo 21, céu e nova terra, e capítulo 22, vida plena na nova terra com Deus. Tá bom? Quanto ao anticristo, para finalizar, ele é o mesmo poder representado pela primeira besta do capítulo 13. Tá? É um poder religioso que se une a um poder político para impor um falso sistema de adoração e um boicote econômico aos filhos de Deus, de modo que não podem comprar e nem vender. Identificamos esse anticristo de Apocalipse 13 com o mesmo poder representado pelo chifre pequeno em Daniel 7, 25. Este poder mudou os tempos e a lei. E também perseguiu o povo de Deus ao longo da história. Nós mantemos a nossa posição do protestantismo tradicional, especialmente de fala inglesa até o século XIX, que via o papado como presente nessas profecias. Isso não tem nada a ver com nossos irmãos católicos sinceros, que vivem de acordo com a sua fé e buscam a Deus na sua sinceridade, tem a ver com o sistema em si, que é contra algumas doutrinas da palavra de Deus. Mas você se aprofundará mais sobre isso, solicitando um curso bíblico sobre o Apocalipse. Muito bem, você mostrou aí a revista do Apocalipse e agora eu mostro para você aqui a revista de Daniel. A produção já correu, já trouxe aqui para mim. Se você quiser pedir esse guia de estudo que o professor Leandro Quadros indicou aí, sobre Daniel, é só você ligar agora para a gente, 0 operadora 12 2127 3121, deixa os seus dados e você vai receber na sua casa esse guia de estudos aqui, guias de estudo Bíblia Fácil, Apocalipse, profecias de Daniel, Daniel, Apocalipse foi aquele que ele falou, Daniel é aquela que ele estava indicando e que não tinha ali na mesa, tá bom? Peça agora mesmo e você vai receber em casa, não sai daí não, nós vamos para um breve intervalo, a gente volta já já. Já estamos de volta e olha só o pessoal que está nos assistindo pelo YouTube aí, ó, eu pesquei umas perguntinhas aqui rápidas. A Neiva Scudeler perguntou o seguinte, professor, ela gostaria de saber se após Jesus ressuscitar, ele ficou os 40 dias o tempo todo ou ele aparecia de vez em quando nesses 40 dias? Jesus ressuscitou, mas ele ainda permaneceu 40 dias na terra. Esse permanecer foi o tempo todo ou ele aparecia de vez em quando, professor? Vamos aqui para Atos, creio que Atos capítulo 1. Obrigado a você que está nos acompanhando pelo YouTube, hein? Vamos ver aqui, Atos capítulo 1, versículo... Aqui, ó, vamos ler o versículo 3. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então diz que ele apareceu durante os 40 dias. Não diz aqui quanto tempo por dia ele ficou com seus seguidores, mas foi um tempo muito considerável, porque ao longo dos 40 dias ele apareceu para eles, falando-lhes das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, essa é a informação que nós temos em Atos capítulo 1, verso 3.
E depois no verso 4 fala, e comendo com eles, determinou-lhes que não se exaltasse de Jerusalém. Ou seja, ele tinha um convívio bem de perto com seus seguidores ao longo desses 40 dias. Muito bem, professor. Olha só, uma pergunta que chegou aqui pelo nosso WhatsApp. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui. A Nazi. A pergunta da Nazi é a seguinte. Ela diz, ó... É hoje que a minha pergunta vai ser pescada. Boa noite, amigos. Amo esse programa. Me ajuda muito na caminhada espiritual. É uma bênção. A pergunta é a seguinte. Com a queda de Adão e Eva, a humanidade, os animais, a natureza sofreram consequências. E ainda o Filho de Deus teve que vir a esse mundo e morrer para nos resgatar. A minha dúvida é a seguinte, ou pergunta. Será que Adão teve depois consciência de todo esse mal que ele trouxe? Como ele lidava com essa culpa? É coisa demais para um homem. Olha a pergunta dela. Tem como saber disso na Bíblia? Temos uns vislumbres, sim. Ele sofreu muito com isso, professor? Primeiramente, aqui em Gênesis 3,15, nós vemos que apesar de Deus mostrar para Adão e Eva as consequências do pecado deles, em Gênesis 3,15, quando Deus promete que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente, aqui Deus estava apresentando o plano de salvação para os nossos primeiros pais. E quando nós vamos para o verso 21, aqui nós deduzimos algo que tem a ver com a aceitação, e sim com uma conscientização de Adão e Eva quanto ao que eles fizeram e quanto aos resultados disso. Aqui no verso 21 é dito que Deus fez vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Nós não cremos que Deus tenha matado um cordeiro ou um animal para ensinar isso, mas que nossos primeiros pais, muito provavelmente, para que estas peles fossem feitas, nossos primeiros pais praticaram ali o primeiro sacrifício, para poderem entender que para eles viverem um dia, alguém deveria morrer. E nós vemos aqui também que quando eles aceitam essa vestimenta de Deus, aqui fazendo também uma aplicação homilética, eles estão aceitando aquilo que Deus proveu para eles. Aqui nós vemos uma evidência disso. Uma outra evidência que eu vejo, isso aqui é uma dedução, tá? Isso não é uma afirmação direta. Está na Bíblia, mas nós podemos deduzir algo interessante. Se você perceber, Adão, ele viveu relativamente pouco. Você vai dizer, Leandro, mas ele viveu mais de 900 anos, como é que ele viveu pouco? Eu vou te mostrar algo aqui. Na minha leitura bíblica, há um tempo atrás, eu fiquei refletindo sobre isso. Aqui, em Gênesis 5, verso 5, diz assim, os dias todos de vida de Adão foram 930 anos e morreu. E aí você pode pensar, mas Leandro, como que ele viveu relativamente pouco? Quer ver uma coisa? Adão, ele comeu da árvore da vida. Por um certo tempo, não sabemos quanto tempo. Só que teve um dos descendentes, que é no caso Matusalém, teve duas pessoas que não comeram da árvore da vida, viveram mais do que Adão, aqui, nesta relação de descendentes de Adão. Jared viveu 962 anos, ou seja, ele viveu 32 anos mais que Adão. Já Matusalém viveu 969, ou seja, ele viveu 39 anos mais que Adão. Então analise uma coisa comigo. Se Adão, que comeu da árvore da vida, viveu menos que dois descendentes dele e que estavam sob o efeito da árvore da vida no seu organismo, mas que não comeram da árvore da vida, isso nos mostra que Adão viveu relativamente pouco e que o nível de culpa e de remorso, na verdade, por tudo que ele fez, foi muito pesado.
Eu gosto de um comentário de Ellen White sobre isso no Patriarcas e Profetas, um dos livros dela. Ela fala que nossos primeiros pais, quando viram a primeira folha cair de uma árvore, eles choraram como hoje nós choramos pelos mortos. Imagine a dor que eles tiveram quando um filho matou outro. Então, Adão teve sim uma profunda consciência, teve uma profunda dor, porque ele viu que a corrupção, a degeneração da vida foi por resultado de ele e a esposa Eva, nossa mãe também, exercerem o livre-arbítrio de uma forma indevida. Muito bem, professor. Eu estou vendo aqui as perguntas que ficam chegando no WhatsApp, nas mensagens aqui. Obrigado pela sua participação. Olha só, essa aqui chegou pelo nosso SMS. Quem mandou foi a Maria Reis. E a pergunta dela é a seguinte: que Deus abençoe. Por favor, pastor, me explique Isaías 65, 20 e o final do verso 22 e também Isaías 24, 66, 24. Olha só, Isaías, professor, está falando aqui aparentemente sobre o céu, né? Um novo céu e uma nova terra é o trecho que começa ali a falar sobre isso. Só que no versículo 20 diz o seguinte: nunca mais morrerão ali criancinhas de poucos dias. Ninguém morrerá antes de ficar bem velho. Morrer aos 100 anos será morrer moço, e não chegar aos 100 anos será uma maldição. Se está falando do céu, vai haver morte? Vamos lá. Não construirão casas para outros morarem nelas, nem farão plantações de uvas para outros beberem do seu vinho. O meu povo viverá muitos anos como as árvores, e todos terão o prazer de aproveitar as coisas que eles mesmos fizeram. E aí, quando a gente vai no 26, 24, ou melhor, 66, 24, a gente lê o seguinte: depois sairão da cidade, falando da cidade santa, né? Sairão da cidade e verão os corpos daqueles que foram mortos por terem se revoltado contra mim. Os vermes que os devoram nunca morrerão, e o fogo que os queima nunca se apagará. Todos terão nojo deles, eu, o Senhor, falei. Parece que é uma sequência, professor, e ela quer tirar essa dúvida de Isaías 65 e 66. 65, os dois versos que eu li, 20 e 22, e 66, o verso 24, professor. O que a gente pode explicar sobre esse trecho da Bíblia? Veja, no capítulo 65, está falando aqui dos versos 17 ao 25, de novos céus e nova terra. Depois, no capítulo 66, fala do juízo final. O que você tem que fazer? Você tem que entender que certas informações bíblicas, quanto a tempo, intervalo de tempo ou sequência profética, você não vai encontrar muitas vezes no contexto imediato, mas num contexto mais amplo, tá? Então, por exemplo, a nova terra, ela é apresentada lá em Apocalipse 21 e 22 como sendo restaurada após o milênio, tá? Aqui em Isaías, Deus promete primeiramente uma nova terra num mundo de pecado para os israelitas. Então, se eles tivessem sido fiéis à aliança, eles receberiam de Deus sim uma terra renovada, em que morrer aos 100 anos seria morrer ainda jovem, tamanha longevidade que eles teriam, tá? Obviamente que, como eles não foram fiéis à aliança, certos detalhes da nova terra se cumprirão de uma forma bem diferente na nova terra sem pecado. Então, na nova terra sem pecado, este detalhe do morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem não se aplica. Por quê? Porque na nova terra sem pecado, nós comeremos da árvore da vida. Então, a morte não vai existir. Na nova terra prometida aos israelitas, a morte iria existir ainda, porque o Messias não tinha vindo ainda, Jesus não destruiria naquele momento a morte, ele teria que morrer na cruz, depois teria que glorificar a natureza humana, o ser humano comer da árvore da vida. Então lembre-se que há promessas aqui com dupla aplicação, podemos dizer assim. Promessas para Israel em um mundo com pecado e promessas para todo o povo de Deus no mundo sem pecado.
Então isso vai se cumprir depois do milênio, depois do juízo final. Só que aqui o capítulo finaliza o Isaías 66 mostrando que um dia vai haver um juízo final. Ele não quer dizer simplesmente que primeiro tem uma nova terra e depois um juízo final. Por quê? Porque no Apocalipse a sequência é outra. A sequência ali está realmente numa ordem cronológica. Volta de Jesus, capítulo 19, milênio, capítulo 20, 21 e 22, nova terra. Tá? E aqui o autor bíblico não vai sempre seguir uma ordem cronológica. Ele pode abrir, muitas vezes, parênteses na revelação. Então, às vezes ele segue uma ordem cronológica, abre um parêntese e depois segue na sua ordem. Então, estude a cronologia com Isaías, com Apocalipse, e aí você vai formar a conclusão, para você formar um pensamento conclusivo sobre a ordem dos eventos finais. Muito bem, muito bem. Nós vamos para o intervalo, mas olha só a pergunta que vai estar para o próximo intervalo. Como funciona a correção dos filhos pela vara? Como isso se aplica? Isso está na Bíblia? A gente volta já já. Já estamos de volta e olha só, você que nos assiste pelo YouTube, compartilhe o link para que mais pessoas tenham a chance de nos acompanhar também e aprender mais da Palavra de Deus, tá bom? No bloco anterior, fechou com a seguinte questão: como funciona a correção dos filhos pela vara? Como isso se aplica? Professor Leandro Quadros, já me diz aí, isso está escrito na Bíblia? Que história é essa? Sim, a Bíblia ensina sobre a importância da disciplina, porém, há pessoas que não estudam o livro de Provérbios num contexto mais amplo e acham que a Bíblia ensina a espancar as crianças para poder educá-las. Isso é bandidismo. Vamos ver a diferença entre a disciplina bíblica. Como que acontece uma disciplina com vara de acordo com o texto bíblico? Bom, eu já vi pessoas tentando dizer que a vara é um símbolo. Não, tem nada de simbólico aqui não, tá? Provérbios 23, 13 e 14 é claro: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara não morrerá. Então, se vara aqui não fosse algo literal, não tinha um porquê de dizer o seguinte: olha, se você fustigar com a varinha, ela não vai morrer por isso. Então, quem tenta tornar isso aqui um símbolo, ele não está sendo fiel ao que o texto ensina. Tá? E aí o verso 14, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então, a Bíblia reconhece que talvez em algum momento uma disciplina mais séria seja necessária. Porém, entretanto, todavia, nenhum pai e uma mãe que é realmente competente emocionalmente vai se utilizar da vara na sua rotina. Quem precisa de uma vara na sua rotina, ou a não ser que fosse numa exceção, como a mostra a Bíblia, é uma pessoa muito incompetente, como pai, como mãe, como educador, ok? É muito incompetente. Por quê? Antes de falar sobre a vara, olha o que Provérbios 15 fala sobre o diálogo. Vamos ler aqui alguns versos. Provérbios capítulo 15, eu vou ler aqui os versos 1, 2 e 4. Aí nós vamos contextualizar a disciplina à luz do texto bíblico, tá? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso aqui se aplica em todos os relacionamentos interpessoais. Se um pai e uma mãe não têm paciência e brandura para conversar com os filhos, eles já estão num caminho totalmente errado. Se é uma coisa que me revolta e se eu ver isso na minha frente, eu vou conversar e vou até denunciar, é pai ou mãe que xingam filho. Ou seja, se você tem esse descontrole,
diz palavrão ou calar sua boca. Deixa eu dizer uma coisa muito franca, você é muito incompetente como pai e como mãe. Leandro, você está imprimindo culpa. Tem que imprimir culpa mesmo. Em pai e mãe incompetente, você tem que mostrar a culpa dele para ver se ele muda. Você tem que aprender a dar respostas brandas, suaves, com autoridade, mas respostas boas. O que diz Colossenses 4:6? Que as nossas palavras devem ser temperadas com sal para sabermos responder a cada um. Os seus filhos têm que ver nas suas palavras que você tem autoridade e amor. Seguindo, verso 2, Provérbios 15. A língua dos sábios, ou seja, quem não faz isso aqui é porque é burro. Tá? A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Como você fala com seus filhos, as suas palavras, a sua língua adorna o conhecimento para eles? Torna a eles o conhecimento agradável? Ou pelas tuas palavras você derrama estultícia e ensina o seu filho a ser um estulto? E terceira pergunta, com base agora no verso 4, a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Isso aqui é importante. Com as tuas palavras, você leva a vida para os seus filhos ou você leva a morte? Se você leva a morte, você é instrumento do demônio. E se essa criança perder a salvação, Deus vai cobrar o sangue de você. E você vai queimar mais tempo no lago de fogo antes da aniquilação total. Se as suas palavras são árvore de vida, são vida comparadas à árvore da vida, pensam. Você é um representante de Deus para os seus filhos. Agora, se você leva a morte para eles, Deus vai cobrar de você. Se a justiça não descobrir o que você faz, de Deus você não esconde. Então eu vou dar uma mensagem para você, se arrependa do seu pecado. Pare de tratar o seu filho como se fosse um criminoso. Teu filho não tem culpa dos abusos que você sofreu na infância. Não me venha com essa conversa furada de que você bate nos teus filhos de forma desproporcional, que você não segue o diálogo para depois, a varinha em último caso. Não venha com essa desculpa de que você apanhou, agora tu faz assim, porque você é desculpa esfarrapada. O meu pai foi espancado na infância, mas ele tomou uma decisão. Ele nem era cristão quando tomou essa decisão. Hoje ele é cristão, há 15 anos. Ele tomou a decisão, eu não vou fazer o mesmo com os meus filhos, acabou. Então você tem que fazer uma coisa, se você bate nos seus filhos, quando a Bíblia fala da varinha, é o último caso. E talvez precise uma vez ou duas na vida inteira e olha lá. A Bíblia antes disso ensina ali, Provérbios 15, conversa, é testemunho, é exemplo. Tá? Então, agora eu vou ser mais leve, dizendo o seguinte, Deus, Ele quer mudar você. Você pode se arrepender do seu pecado. E você vai ter que pedir perdão para os seus filhos, tá? Se você fez isso errado, peça perdão. Mas, Leandro, meus filhos já cresceram, nem estão aqui mais comigo agora. Eu vou te dar um conselho de um pecador para com outro pecador. Manda um WhatsApp agora para o seu filho dizendo assim, filho, me perdoa quando eu bati em você, quando um diálogo poderia ter resolvido o problema. Me perdoe por ter dito palavrões para você, eu fui perverso. As minhas palavras, de acordo com Provérbios 15, levaram morte, não vida para você. Então me perdoa. Talvez esteja faltando só isso para você mudar a sua vida. Talvez a sua vida esteja patinando porque você tem questões não resolvidas com o seu filho. Talvez o seu filho esteja fora da igreja porque está faltando só isso para ele começar uma cura da mágoa que você imprimiu nele. Eu nunca fiz aqui, eu fiz agora um sermonete aqui por causa disso, porque eu sei que esse assunto é muito sério. Então, siga assim tudo que está na Bíblia, mas lembre-se que antes da varinha, o que a Bíblia ensina é o quê? Diálogo, palavras como árvore de vida, testemunho, carinho, compreensão e ao mesmo tempo autoridade. Então, analise o texto de uma forma mais ampla. Compartilhe esse programa ou esse trecho com muitos pais
antes que seja tarde demais, antes que eles formem criminosos ou bandidos. Não há desculpa para ser bandido, óbvio, né? Mas há coisas que contribuem. E para que esses pais que erraram nisso se arrependam, porque Jesus perdoa. Se há um arrependimento sincero e mudanças, Jesus perdoa. Você pode desfrutar da paz de Cristo e da certeza do perdão dele se você fizer as reparações pelo mal que você já causou. Ok, muito bem, professor. E olha só, pessoal que também nos acompanha pelo Facebook, o Luciano Martins, ele diz o seguinte: boa noite, Tito, professor Leandro. Assisto sempre seu programa, sou evangélico, batista. A minha pergunta é: nossos irmãos católicos acreditam na eterna virgindade de Maria e afirmam também que os irmãos de Jesus citados na Bíblia, na verdade, seriam primos de Jesus ou filhos apenas de José e não de Maria. Em qual base bíblica os católicos se sustentam para crerem na eterna virgindade de Maria? O que isso é tão importante para os católicos? Qual seria demérito para Maria caso ela tivesse relações sexuais com seu marido José após o nascimento, com seu marido José após o nascimento de Jesus? Professor, Maria é considerada virgem, mas ela teve filhos, não teve? Como é que é essa relação aí, professor, na Bíblia? Muito boa essa pergunta do nosso telespectador da Igreja Batista. Um abraço. Luciano. Qual é o nome dele? Luciano. Luciano. Um abraço para o Luciano e para todos os nossos irmãos batistas, assembleianos, católicos, espíritas. Muitos irmãos de várias igrejas os acompanham. Obrigado pelo carinho. Veja, meu irmão, realmente os irmãos católicos creem na perpétua virgindade de Maria. Por que isso é importante? É importante para a doutrina da Imaculada Conceição, né? Se ela foi... a questão sexual poderia, diríamos assim, atrapalhar esta doutrina. Só que você falou algo muito importante e correto. O fato de Maria ter tido uma vida sexual com seu esposo em nada a diminui como pessoa. Não há realmente base bíblica para a perpétua virgindade de Maria. Tá? Eu até vou mostrar para você um texto. Você pode ler na Nova Versão Internacional, outras versões, mas eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora. Esse texto é Mateus 1:25. Eles acabam alegando, teólogos católicos, né, que Maria teria que ser virgem a vida toda, né, para ela permanecer, diríamos assim, imaculada. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Tá? Por exemplo, só para analisarmos, em Gênesis 1:28, quando Deus deu a sexualidade para Adão e Eva, isso aconteceu antes do pecado. Então, o sexo, dentro do contexto que Deus fez, ele não é pecaminoso. Tá? Então, só para analisar isso. Agora, vamos aqui para Mateus 1:25. Aqui na Nova Versão Transformadora, pode ler na NVI depois se quiser também, diz assim, ó. No entanto, falando de José, não teve relações com ela. Em outras traduções, não a conheceu, porque conhecer é relação sexual, tá? Nesse texto. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer. E ele lhe deu o nome de Jesus. Então, o que esse texto está dizendo? Que enquanto Jesus não nasceu, ele não teve relações sexuais com ela. Mas depois que passou o período necessário e tudo mais, ele teve uma vida conjugal normal com a sua esposa. Tá? O que acontece? Se Maria não tivesse tido nenhuma relação sexual com José, não teria um porquê dele ter casado. Em primeiro lugar. Segundo, o lar de Jesus seria disfuncional. Porque um pai e uma mãe que dormem, por exemplo, separados, como que vai ser um lar funcional para Jesus? E outro aspecto que devemos considerar. José não casou para ser celibato. Imagine ele convivendo com a mulher, com a sua esposa, ou dormindo na mesma cama, os dois ali naquele estímulo e nunca efetivar a relação sexual. Não tem lógica isso. Tá? Então essa doutrina dos nossos irmãos católicos, respeitamos, obviamente, nossos irmãos, ainda mais com tanto carinho nos acompanham, mas essa doutrina não é bíblica.
Agora, isso não diminui em nada o quanto Maria foi especial. Ela é chamada no texto bíblico de a bendita entre as mulheres. Deus não escolheu qualquer pessoa para abrigar no ventre a segunda pessoa da divindade. Ele escolheu uma jovem moça, pura, uma pecadora, óbvio, mas de um nível de espiritualidade bem superior a muitas pessoas, mas era uma pecadora também. Ela mesma, em Lucas 1, ali na sua oração, versos 46, 47, ela reconhece que Deus é o Salvador dela, que ela precisava de um Salvador. Agora, para finalizar, a questão de José, dos irmãos de Jesus, serem filhos de José, de um primeiro matrimônio, neste ponto eu vejo sim um fundamento e até creio como os irmãos católicos neste ponto. Eu sei que há outros argumentos para outro lado que afirma que Maria teve outros filhos, mas neste ponto eu creio como os irmãos católicos, tá? Por quê? Aqui em João 19, por exemplo, eu sei da argumentação que existe contrária a isso, tá? Mas eu quero apresentar para mim uma razão que para mim é muito forte. Eu não creio, óbvio, na perpétua virgindade de Maria, Mateus 25 é claro, mas eu não vejo no texto bíblico também que os irmãos de Jesus tenham sido filhos de Maria. Pode ser que tenha sido? Pode, há argumentos para isso. Mas neste ponto, pelo menos no momento, eu creio como os irmãos católicos neste segundo aspecto, tá? Aqui em João 19, temos um texto que dá uma indicação muito forte de que Maria, os irmãos de Jesus eram enteados de Maria, tá? Diríamos assim. Por quê? Aqui, quando Cristo estava na cruz, no versículo 25 é dito assim, ó, perto da cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, a esposa, e aí o verso 26 diz assim, que ele confiou os cuidados da mãe a João. Então, se os irmãos de Jesus fossem filhos de Maria, seria muito estranho confiar os cuidados da mãe a uma outra pessoa. Então, dá a entender aqui que a relação que João tinha com ela era de mais proximidade do que os enteados, diríamos assim, que seriam filhos de José, de um primeiro casamento. Muito bem, professor. Olha, obrigado a você que participou, mandando suas perguntas. Tem muitas perguntas boas que poderiam entrar no programa, mas o nosso tempo não dá. Professor, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Tito, Deus te abençoe. Deus abençoe a você, amigo telespectador, por sua companhia. E lembre-se que no nosso programa, sempre que você aparecer por aqui e tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um forte abraço. E aqui você já sabe, as suas dúvidas e questionamentos sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!